Bom, então vamos lá. Eu vou apresentar aqui, vou compartilhar aqui minha tela com vocês, tá? Eu vou apresentar. E a minha missão aqui hoje é responder essa pergunta, né? Que foi o que a gente colocou lá para vocês nas divulgações e é o tema que eu quero discutir aqui um pouquinho com vocês. No final, eu espero que vocês saibam a resposta dessa pergunta, que é: por que você precisa saber tratar andropausa? E isso eu falo para você, médico, tá bom? Aqui no grupo, aqui nós temos urologistas, temos clínicos, temos endócrinos, temos nutrólogos, né? Independente da sua especialidade, vocês precisam entender o que é e como conduzir a andropausa, vocês vão entender o porquê disso aqui agora. Bom, isso aqui eu já falei um pouquinho sobre a minha experiência e o que nos trouxe a este momento. Quando se fala em terapia de reposição hormonal, isso causa medos, né? Isso causa algumas aflições, tanto para o profissional e para o paciente, né? E é fundamental que haja segurança, né, na indicação do tratamento, que haja segurança na prescrição do tratamento, na condução a médio e longo prazo, no manejo das adversidades. Existem várias peculiaridades na terapia de reposição hormonal, né? Quando a gente fala em andropausa, né, como vocês vamos ver aqui, o tratamento da andropausa é com a terapia de reposição hormonal. Existem várias especificidades nas respostas ao tratamento. Cada paciente é singular, né? Eu costumo dizer nas aulas que não tem receita de bolo para fazer reposição hormonal. Você precisa saber, entender e entender que cada paciente vai ter a sua resposta, a sua singularidade. O envelhecimento populacional é uma realidade mundial, né? Nós temos, o Brasil é um país também que está apresentando o envelhecimento da sua população. O percentual de idosos vem aumentando, né? Nós vamos ver um pouquinho da estatística, e, consequentemente, o aumento no diagnóstico de andropausa, pacientes com diagnóstico de andropausa. Dessa forma, surge, também presente um aumento de possíveis pacientes para tratamento com terapia de reposição hormonal, tá? Então, o envelhecimento populacional é uma realidade mundial. Isso vai causar alterações metabólicas, alterações endócrinas, alterações físicas. E todos nós vamos tratar indivíduos em processo de envelhecimento. Até o pediatra. A criança está envelhecendo. Começa lá pequenininho, bebezinho, e vai até os 12 anos tratando aí, às vezes até mais. Então, todos nós vamos tratar esses pacientes, independente das nossas especialidades. Essas pirâmides populacionais todos vocês aí já conhecem, né? E já sabemos aqui que a previsão, né, de aumento da população idosa, o IBGE tem uma previsão para 66 milhões e meio de idosos no Brasil em 2050, né? Estamos bem próximos disso. E queria mostrar aqui para vocês rapidinho um pouquinho sobre as teorias de envelhecimento. Muitos de vocês já conhecem vários aspectos que a gente vai falar aqui agora. Vou citar algumas, que são as principais, certo? Então, nós temos a teoria mitocondrial e dos radicais livres. Ela foi descrita inicialmente em 1972. Nós sabemos que a mitocôndria é como se fosse a usina de força da nossa célula, né? Ela produz o ATP e com a respiração celular e o metabolismo do estresse oxidativo, o metabolismo oxidativo, nós temos a produção de radicais livres na mitocôndria, e isso vai agir no envelhecimento, né? Quando ocorre um aumento na produção de radicais livres, nós temos uma capacidade de neutralização disso. Essa capacidade de neutralização pode ser afetada por alguns fatores, e
quando nós temos essa redução da capacidade, nós vamos ter redução no reparo celular. A teoria nutricional, todos nós sabemos da importância da dieta, né, de uma dieta equilibrada. O nosso combustível, né, é o alimento, né, tanto se fala hoje em ingerir comida de verdade, né, nós vemos muitos nutricionistas falando sobre isso. A dieta inadequada está associada a doenças crônicas, é uma das grandes causas, né, ela é importante para a nossa saúde, e a restrição calórica, né, que já foi estudada há muitos anos. A teoria genética, que cita-se, né, que antigamente, né, nós tínhamos 70% das doenças eram de cunho genético, hoje se inverteu, né, a maior quantidade de doenças do envelhecimento está relacionada a estilo de vida, né, e nós temos aí hoje, nós sabemos que a presença de determinado gene não significa que você vai apresentar ou vai manifestar aquela doença, né? Ele precisa ser expresso, né? E daí a importância hoje da epigenética, que também se fala tanto. E a teoria da telomerase, da senescência celular, que é algo que me chama a atenção, né? Eu tenho um especial interesse nesse tema, né, que muitos aí já ouviram falar, que aqui a gente já colocou no segundo ano de uma faculdade aqui de medicina, eles já começam a estudar sobre telomerase, tá, o que é algo, né, fantástico. O limite de Hayflick é o limite de divisões celulares, né, que a célula que ela consegue se dividir até entrar em apoptose, e sabemos hoje o papel importante dos telômeros, que os telômeros, eu vou mostrar mais à frente, são as extremidades dos nossos cromossomos, são estruturas, consequências de DNA que protegem o nosso DNA, e com o envelhecimento da célula, com a senescência celular, vai ocorrendo um encurtamento desses telômeros. E a telomerase é uma enzima que promove ou que mantém o comprimento desse telômero. Em 2006, a TA Sciences, que é uma empresa americana, criou a patente de um ativador de telomerase, que é muito conhecido. Em 2009, isso foi o Prêmio Nobel de Medicina da Elizabeth Blackburn, que ela tem vários artigos, ela tem livros publicados, tem livros já em português também. A gente tem O Segredo Está nos Telômeros, que é muito conhecido, um dos mais conhecidos. Isso aqui é do artigo original dela, que fala sobre a importância dos telômeros, e para quem não conhece, entender aqui um pouquinho rapidamente, o telômero é essa ponta do cromossomo, e que sabe-se que a cada divisão celular, o telômero encurta. Então, o telômero ele serve para proteção do DNA, é como se fosse, eu faço analogia, quando eu explico para os pacientes, da ponta do cadastro do tênis. Então, ele protege ali. À medida que a célula se divide, o telômero vai encurtando, até chegar o momento em que ele expõe aqui o material genético, a célula entra em apoptose, né? Então, descobriram que o quanto mais você manter esse telômero prolongado, você terá uma manutenção da saúde celular por mais tempo, de tal forma que começaram a estudar isso com o objetivo de reduzir doenças crônicas e talvez aumentar a longevidade. Descobriram que algumas células mantêm isso por mais tempo, né? E a telomerase é uma enzima que estimula a manutenção desse telômero. E a teoria hormonal, né, muito do que nós vamos falar aqui hoje vem daqui, né, que existem alguns autores que falam até que nós envelhecemos porque os hormônios, né, declinam. A medicina chinesa, endócrino, todos falam sobre as questões das pausas hormonais, e aqui o nosso foco hoje é na andropausa. E dentre essas teorias do envelhecimento, provavelmente todas são corretas, né? Não vejo como apenas uma. Então isso é um background aqui para a gente entender um pouquinho. O fenômeno do iceberg, muitos já estão familiarizados, né?
que ele demonstra o seguinte, que aquilo que nós vemos é só a ponta do iceberg. Os sintomas que nós identificamos nos pacientes é apenas a ponta. O importante, a maior parte das coisas está escondido, né? E se você não investigar, você não vai achar. Então, o que é visível para a gente, cansaço, compulsões, obesidade, dor, sinais e sintomas de andropausa, você vê ou toca, né? Agora, por trás disso, existem várias disfunções, vários estresses metabólicos que vão pôr nossa saúde em risco. Isso aqui é um artigo muito interessante que ele foi publicado em 2015 e que mostrou o padrão de mortalidade cardiovascular de 1990 e 2013. E demonstrou que atualmente a gente entra na zona de risco de infarto a partir dos 40 anos de idade, né? Quando eu me formei, eu tenho professor aqui na sala, eu não posso falar bobagem, a gente entrava na zona de risco de infarto, era aos 65, né? Agora é por volta dos 40 e todos nós muitos de nós conhecemos, infelizmente, casos de colegas que já foram a óbito, já infartaram e foram a óbito nessa faixa etária. E a testosterona, ela tem um papel protetor muito importante, né? Vários trabalhos foram publicados mostrando que a testosterona, quando ela está baixa, a testosterona endógena baixa, ela é um fator de risco de maior mortalidade para todas as causas, tá? Então, isso aqui é um fator muito importante. Muitos desconhecem, tá? O homem que tem testosterona baixa morre mais fácil. Então, a testosterona baixa pode ser um marcador preditivo para alto risco de doença cardiovascular. E entrando especificamente na andropausa, o que é a andropausa, né? O termo que a gente usa na urologia e na andrologia é o déficit androgênico do envelhecimento masculino, DAEM, né? E comumente conhecido como andropausa. Ela tem uma evolução lenta e gradual que ocorre com o envelhecimento masculino, uma queda progressiva nos níveis de testosterona, de 1 a 3%, existem artigos que falam até um pouco mais atualmente, os artigos mais antigos era de 1 a 2% ao ano, hoje já se vê mais do que isso. Após os 40 anos de idade, isso daqui tem sido mais frequente, porém, temos visto quedas mais precoces, né? Pacientes mais jovens com quedas importantes dos níveis de testosterona. Isso gera muitos medos e controvérsias, tanto para médicos quanto para pacientes. Esse aqui é um artigo que mostrou a prevalência de andropausa entre homens de 40 a 85 anos de idade. 74% deles tinham andropausa, diagnóstico de andropausa. E com alterações fisiológicas, psicológicas, que nós vamos ver mais à frente. Com o envelhecimento, né, como eu falei, nós vamos apresentando um decréscimo na testosterona. Então, aqui em cinza nós temos a testosterona total, em laranja, amarelo, né, laranja aqui para mim, a testosterona livre, e, paralelamente, uma elevação no SHBG, que é a globulina carreadora dos hormônios sexuais, né? E isso tem um impacto grande nos níveis de testosterona livre que vão impactar no quadro de andropausa, né? Então, a produção de testosterona, ela decresce com a idade, progressivamente, isso é fato já bem estabelecido. Esse é um artigo que muitos já conhecem também, né? O professor Abraham Morgenthaler, o professor Traish, o Mini Miner também trabalham especificamente nessa área de andrologia. Eu já tive o privilégio de ter aula com eles, e eles identificam que a deficiência de testosterona, por si, né, a andropausa, ela é subdiagnosticada, tá? A realidade é essa. E esse desenvolvimento de andropausa está relacionado diretamente com diversas morbidades que vão afetar a qualidade de vida
e a mortalidade, como nós sabemos. Então, tem sido descrito que está ocorrendo um declínio da masculinidade ao longo dos anos. Isso vem sendo estudado em outras áreas também, não só na medicina, na antropologia, vários aspectos aí que impactam nisso, e tem na verdade, o Peter ele é um arqueólogo e trabalha com antropologia. Ele diz que, no livro, que nós somos a pior coorte, a pior amostra de Homo sapiens que já andou no planeta. Né? E onde que isso começou? Onde tudo começou com relação à testosterona. Né? Então, todos nós estudamos na faculdade, Brown Sequard. Ele foi quem, em 1889, aos 72 anos, como sempre nas grandes descobertas aí, tem uma paixão envolvida, né? Uma mulher, e ele se apaixonou por uma aluna 30 anos mais jovem e teve a ideia de fazer a injeção de extrato de testículos de cães e porcos da Índia. E em seguida ele anunciou na comunidade médica um aumento de força, libido e do desempenho sexual. E chamou isso de elixir da vida. Ele cunhou o termo organoterapia e já nesse ano quase 12 mil médicos já eram adeptos dessa organoterapia. Né? Posteriormente foi cunhado o termo secretina e o William Hardy, mais após alguns anos, o termo hormônio, que é utilizado até hoje. Isso aqui é um artigo muito interessante para vocês entenderem sobre aquilo que eu falei do decréscimo da testosterona e da elevação do SHBG. Tá? A testosterona sérica ela é inversamente associada e o SHBG diretamente associado à mortalidade por todas as causas, ou seja, à medida que a testosterona cai, a mortalidade aumenta, e à medida que o SHBG aumenta, a mortalidade aumenta. Por que isso? Né? Porque o SHBG vai se ligar à testosterona e de uma, entre aspas, inativá-la, porque ela não fica livre para se ligar ao receptor. Então, a testosterona é tão importante para a nossa saúde que ela já foi estudada e já foi indagado se ela não poderia ser um marcador de saúde. Tá? E o que esses autores identificaram foi que a testosterona baixa está associada com obesidade, maior incidência de obesidade, diabetes tipo 2, síndrome metabólica e aterosclerose, e levando a um aumento na mortalidade. E eles indicam, né, a avaliação do paciente com testosterona baixa para comorbidades coexistentes. Então, se o paciente tem testosterona baixa, você deve avaliar, investigar se ele tem outras comorbidades, não apenas suplementar a testosterona e não investigar esses demais itens. Para vocês entenderem aqui um pouquinho do que eu estava falando sobre o SHBG, imaginem os seguintes cenários. Nós temos aqui um paciente, essa faixa em cinza é a zona de normalidade, de referência da testosterona total, e aqui nós temos um paciente com uma quantidade de testosterona livre e um SHBG, a testosterona ligada ao SHBG. Se esse paciente tem, no mesmo nível, essa terceira coluna, uma maior quantidade de SHBG, a sua testosterona livre diminui. E se ele tem uma menor quantidade de testosterona total, mas ela está pouco ligada ao SHBG, a sua quantidade de testosterona livre é praticamente a mesma desse aqui, que tem uma testosterona total maior. Então, vocês entendam que a testosterona se liga, existem proteínas carreadoras de hormônios, né? Nós estamos falando aqui de uma proteína específica, uma das que se ligam à testosterona, só que ela se liga de uma forma irreversível. Então, a testosterona livre não fica apta a se conectar, a atrelar ao receptor. Que é um outro artigo, né, mostrando o declínio também da testosterona em pacientes jovens, tá? Então, em pacientes jovens, nós temos identificado, e vejam que dos 15 aos 19 tem tido queda, e na progressão
dos anos, nós vemos como esses níveis se comportam. Então, eles estudaram pacientes desde 15 anos de idade. A andropausa, ela leva a alterações fisiológicas, né, como nós sabemos e vamos conversar, alterações psicológicas, alterações na esfera sexual, e hoje, saúde sexual é fundamental para a nossa saúde como um todo, né, e dessa forma, uma piora na qualidade de vida. Está associada a doenças crônicas, como doença cardiovascular, quadros depressivos, né? Eu já atendi vários pacientes que vêm tratando depressão onde não foram investigados se haveria um quadro de andropausa associado, e quando a gente investiga e encontra, você trata a andropausa e o paciente melhora do quadro depressivo. Síndrome metabólica e diabetes tipo 2, recentemente foi publicado um artigo que mostrou a reversão, se falou em cura de diabetes tipo 2, em pacientes onde o fator diferente que foi utilizado foi a terapia de reposição de testosterona. Incontinência urinária, relacionada a alguns outros fatores prostáticos, principalmente, e osteoporose, né? Hoje, sabemos que a osteoporose atinge tanto homens quanto mulheres. Antigamente, a osteoporose era uma doença de mulheres na menopausa, né? E hoje nós sabemos que os homens têm uma incidência muito próxima, e por conta do impacto da andropausa que nós temos, nós sabemos que a testosterona e o estradiol são os hormônios que impactam na síntese de matriz óssea. Então, nós temos hoje, cada vez mais, pacientes com quadro de andropausa, desenvolvendo quadros de andropausa, com envelhecimento, com a piora na qualidade de vida, né? E os sintomas são vários, né? Alteração de tônus muscular, de resistência física, composição corporal, gordura, distúrbios de sono muito frequente. Uma pesquisa mostrou que o Brasil tem uma das piores qualidades de sono, um distúrbio nas respostas ao estresse, piora do desempenho sexual. A testosterona, ela tem um papel na nossa saúde sexual importantíssimo. Ela está relacionada à libido, ela nutre as células de músculo liso que estão presentes nos corpos cavernosos, que permitem a ereção e a detumescência. Elas facilitam a liberação do óxido nítrico, que é um vasodilatador que vai possibilitar a ereção. Então, testosterona é fundamental, mas não é a andropausa que é a causa de disfunção erétil, tá? Num outro momento nós vamos falar sobre tivemos uma queda aqui. Vamos lá, estou de volta. Então, nós temos que esses são fenômenos que se retroalimentam, tá? A disfunção erétil, por si só, hoje sabe-se, por ser uma doença vascular, ela está associada a aumento de risco cardiovascular. Então, a disfunção erétil, ela ocorre por uma disfunção vascular, certo? Então, nós temos, com o envelhecimento, nós temos uma redução nas fibras elásticas e fibras de colágeno na parede das artérias, né, que nós vemos na parede da artéria, e o desenvolvimento da doença aterosclerótica, que vai impactar no fluxo sanguíneo, tá? Dificultando aqui o fluxo sanguíneo. Então, isso é uma coisa que muitos me perguntam: a testosterona é o hormônio do sexo? Não, né? A testosterona, ela não é o hormônio do sexo. A testosterona é o hormônio da nossa saúde, né? Ela está relacionada com várias doenças, né, como nós vimos, inclusive aqui a sarcopenia. A sarcopenia, que é a queda da massa muscular que ocorre com o envelhecimento, ela vai evoluindo, né, gradativamente. Nós sabemos que isso está diretamente ligado à queda de testosterona, e
posteriormente, isso vai estar associado também com a osteopenia e a osteoporose. Por si só, a sarcopenia também está relacionada com uma série de outras doenças, tá? Com uma série de outras doenças. E em 2020, nós tivemos aí a pandemia que teve o seu impacto global, né, onde nós tivemos essas imagens que a gente quer deixar para trás, né? Muitos passaram, muitos trabalharam aí ativamente na frente do tratamento, à frente do tratamento. Nós tivemos também, né, nós tivemos o nosso hospital aqui, nosso serviço da rede pública, foi designado como hospital de referência para o atendimento de Covid e todos os especialistas foram para a linha de frente, todo o nosso grupo de urologia foi atender, todos praticamente ficaram doentes. Então, e o impacto da Covid na saúde do homem foi muito grande, né? Vários trabalhos mostraram que a ação do vírus e da spike, da proteína spike, eles levavam a uma redução posterior, a uma redução dos níveis de testosterona, né? O vírus foi encontrado no trato reprodutor como um todo, foi encontrado no testículo, no epidídimo, nas vesículas seminais, foi encontrado no esperma, foi encontrado, né, no testículo próximo ali aos túbulos seminíferos. Então isso gerou muito medo, né, muitos medos dos pacientes, em pacientes que estavam em tratamento ou em tentativas de engravidar, né. Isso foi um nicho de pacientes ali bem peculiar, que isso impactou bastante. Muitos eram recomendados até a postergar a gravidez, né. E sabemos hoje, então, que o impacto da Covid é muito grande, os níveis de testosterona caem e a mortalidade dos homens está relacionada, tanto que uma série de estudos foram desenvolvidos usando os antiandrogênicos e seu impacto na evolução da Covid. E vários trabalhos demonstraram também uma pior evolução de Covid em homens, né? E aí a testosterona seria esse fator, e foi daí que vários estudos começaram a sair. E hoje nós vemos, né, que vários pacientes, né, indivíduos que tiveram Covid, desenvolvem distúrbios sexuais e distúrbios reprodutivos, né? Então todos aí que atendem, que clinicam, vocês se deparam com pacientes com o que se chama-se hoje de síndromes pós-Covid, né? E nós temos, dentro da saúde do homem, da andrologia, um impacto muito grande, disfunção erétil. Eu atendi essa semana um paciente jovem, tá, jovem próximo aí dos seus 38 anos, mais ou menos, nem 40, que após o Covid desenvolveu disfunção erétil grave, não responsiva a medicamentos. Temos casos de trombose peniana descritos, né, priapismo com trombose peniana grave. Então, afeta todas as nossas áreas da medicina. E qual o tratamento para o déficit androgênico, para a andropausa? É a terapia de reposição hormonal. Esse é o tratamento para a andropausa. Existem vários aspectos importantes que nós devemos considerar no tratamento, né? Então, a idade, presença de comorbidades, os pacientes têm, né, doenças crônicas do envelhecimento aí, tão frequentes hoje, fertilidade, isso aqui é algo fundamental que seja investigado, né? Vou dizer para vocês aqui uma informação que talvez muitos não saibam, talvez alguns não saibam, tá? Muitos pacientes não sabem e colegas médicos também. O uso de terapia de reposição de testosterona exógena, ele tem um efeito contraceptivo, tá? Então, isso eu explico nas aulas, que ela não deve ser usada como tratamento de infertilidade, e a gente ainda vê isso ocorrer.
Então, saber diferenciar o que são efeitos adversos de efeitos esperados. Ora, eu sei que se eu começar a repor a testosterona, eu vou apresentar um aumento de estradiol. Isso é efeito esperado. Eu sei que se eu começar a repor testosterona exógena, eu vou ter uma queda do LH, do hormônio luteinizante, e do folículo estimulante, do FSH. Isso é um efeito esperado, não é efeito colateral, né, nem adverso. O diagnóstico é fundamental, né, você diagnosticar corretamente o quadro de andropausa, o tratamento, né, pacientes que têm suspeita de ter uma neoplasia prostática, isso é fundamental que seja investigado, né, nós sabemos, testosterona não causa câncer de próstata, mas existem protocolos para tratamento e quando o paciente está com suspeita, essa suspeita precisa ser investigada. E a personalização do tratamento, que é algo que eu sempre falo, que isso vai fazer a diferença no tratamento do paciente, tá? Nas aulas, vocês vão ver que a reposição ela pode variar, a posologia tem uma variação, a depender da resposta do paciente, e nós precisamos utilizar doses adequadas, para não incorrer no risco de usar doses suprafisiológicas, nem doses subterapêuticas, né? Então, os benefícios da reposição de testosterona no paciente com deficiência são muito bem descritos, né? Aumento de massa magra, redução de massa gorda, reduz o risco de diabetes e agora reduz a incidência de diabetes, reverte o diabetes tipo 2, só que isso leva tempo, tá? Esse tratamento, para ter esse resultado, os trabalhos mostram que o período de tempo é longo. A melhora da massa óssea, melhora na função sexual, melhora de sintomas urinários, melhora da anemia, reduz a mortalidade por todas as causas. Só isso aqui já deveria ser motivo para a gente investigar se o paciente tem ou não sintomas baixos. E quais as opções terapêuticas que nós temos? Nós temos atualmente os transdérmicos, né? Em 2 semanas eu vou viajar vai ter um lançamento de uma nova apresentação transdérmica aqui no Brasil, né? Vou trazer para vocês depois. E as injetáveis. Então essas são as 2 mais difundidas. Porém, nós ainda temos os implantes subcutâneos para terapia de reposição hormonal masculina. Tá? Isso também é definido. E na prática, o que é importante você saber? Na prática, na avaliação pré-tratamento, o que é importante? É importante você saber qual paciente deve ser tratado e qual paciente não deve ser tratado. Vão existir pacientes que não devem ser tratados, pelo menos naquele momento. Né? Pelo menos naquele momento. Então, existem contraindicações que não são na maioria dos pacientes, mas elas existem. E a gente não pode incorrer em iatrogenia. Né? Então, é importante saber isso, saber diagnosticar corretamente, saber tratar corretamente e saber acompanhar, fazer o segmento, porque o tratamento da terapia de reposição hormonal é um tratamento de longo prazo. Ele tem data, você começa e não tem data para terminar, né? Então, esse paciente vai ser acompanhado e, se você estiver tratando ele adequadamente, ele vai permanecer acompanhando com você. Então, na verdade, é como nós desejamos envelhecer, né? A gente tem que se perguntar isso para a gente poder proporcionar isso para o nosso paciente. E nós temos que dar o exemplo, né? Então, o envelhecimento é um processo contínuo, ele pode ser saudável, né? Nós temos muitos avanços aí nos cuidados médicos, né? Tem colega geriatra aqui também, então, assim, novas tecnologias. Hoje nós temos um maior conhecimento na fisiologia hormonal. Com o Covid agora tem novas áreas que nós vamos ter que descobrir e aprender. Agora mudou tudo, né? Muita coisa mudou. E há uma demanda crescente de pacientes que estão preocupados com sua saúde e com sua qualidade de vida. Tá? Então, como nós vimos, a população está envelhecendo, as pessoas estão ficando mais preocupadas com sua saúde e essa demanda aumentou. E eles vão procurar profissionais qualificados para realizar seu tratamento.
bem? E é fundamental que a gente faça o tratamento correto da andropausa. Um tratamento seguro. Um tratamento que seja seguro para o médico que está prescrevendo e para o paciente que está recebendo o tratamento. Dessa forma, você vai trazer mais benefícios para o paciente. E você vai estar respaldado, vai estar resguardado. Então é isso que a gente quer, um envelhecimento saudável, né? Ao longo da nossa vida, né? Nós não sabemos o tempo que nós temos aqui, né? Nós sabemos é que esse tempo não volta, ele não é recuperado, e muitos pacientes estão preocupados com isso e estão se cuidando mais. Então, uma vida saudável com qualidade de vida, vida sexual, vida ativa, né? E aqui vai um alerta, que é isso que eu estou tentando passar para vocês. Todo médico deve estar preparado para atender a esses pacientes, a esses indivíduos. Porque eles vão chegar no consultório. Eles vão chegar no consultório do geriatra, eles vão chegar no consultório do clínico, eles vão chegar no consultório do endócrino, eles vão chegar no consultório do reumato. Isso vai acontecer, isso já está acontecendo, né? E você precisa saber ter um embasamento para saber como manejar isso, como referencial, até mesmo porque não tratar, se for da maneira correta, né? Então, essa é a grande resposta. Por que você precisa saber tratar a andropausa? Porque esse paciente vai lhe procurar, tá? Esse paciente vai procurar e vai atrás de médicos que saibam tratar isso adequadamente. E isso vai transparecer, né? E hoje nós temos aí um enorme número de cursos, né, que são divulgados aí diariamente. Tem dias que eu vejo 4, 5 cursos novos aí divulgados online, em que usam variados termos, né, como hormonologia, curso para performance, torne-se médico referência, médico elite, uso abertamente de esteroides anabolizantes, tanto para médicos quanto para não médicos, né? Com promessas de altos ganhos financeiros enfim, né? E isso evoluiu de tal forma que levou a, recentemente, a essa manifestação aí. Eu não vou entrar no critério do que está correto, o que está incorreto, né? O que aconteceu é que, pela manifestação que estava ocorrendo, de uma forma não ordenada, vamos dizer assim, várias sociedades fizeram uma carta em conjunto, né? Dentre elas a Sociedade de Urologia, e demandaram aí uma resposta do CFM, e o CFM soltou essa resolução aí recentemente. Muitos de vocês, ou talvez todos, tenham tido conhecimento, proibindo o uso de esteroides androgênicos e anabolizantes para finalidade estética e ganho de massa muscular ou melhora de performance esportiva, né? Então, isso daí é bem recente, e a nossa visão vem mostrar uma variação, uma missão para vocês. Eu trabalho com essa terapia de reposição hormonal e é muito gratificante você ver a resposta clínica que os pacientes têm. É muito gratificante o paciente confiar no seu trabalho, o paciente querer voltar com você, o paciente trazer o pai, o paciente trazer o irmão, né? Você dá essa forma de atendimento seguro, com qualificação, e isso eu encaro como uma missão, né? Tanto na minha clínica privada, quanto na rede pública onde eu trabalho, que eu me dedico há tantos anos aí. Daí, eu tive a ideia, com o passar desses anos, de organizar e montar. Eu venho preparando esse projeto há mais ou menos aí uns 2 anos, que é um curso de andrologia e saúde do homem, tá? O que é esse curso? Ele foi idealizado, como eu falei, preparado nos últimos 2 anos, pouco mais de 2 anos, tá?
É um curso online, totalmente gravado em estúdio, com alta qualidade de material, de resolução, com conteúdo científico totalmente atualizado, cuidadosamente preparado. Cada aula eu que preparo, cada referência eu que checo, com embasamento científico sólido e ético. Nós estamos falando aqui de tratamento de déficit androgênico do envelhecimento masculino. A demanda desses pacientes é muito grande. Eles vão chegar no consultório. Não há necessidade, a minha visão é essa, de você mudar ou alterar alguns parâmetros de indicação, talvez, porque esse paciente com andropausa ele vai chegar, só está aumentando a incidência. Esse curso ele contém 12 módulos que vão de 35, 40 a 90 minutos de duração cada módulo desse, onde vocês vão estudar desde a fisiologia, tá? Nós começamos desde a fisiologia, passando pela semiologia, diagnóstico clínico, tem uma aula que é só sobre diagnóstico laboratorial de déficit androgênico, a avaliação pré-tratamento, que eu acho que é um dos módulos mais importantes que nós temos, tratamento em si, onde a gente apresenta todas as formas de tratamento recomendadas e autorizadas para a gente realizar, e o segmento de longo prazo, né? Esse é um paciente que você, tratando ele bem, corretamente, ele vai ser fidelizado, né? Eu tenho pacientes que acompanham comigo há mais de 10 anos. Então, isso é extremamente gratificante. E nós teremos um módulo, que é o módulo mais extenso do curso, onde nós discutimos casos da vida real. São casos que eu retirei da minha prática, que eu atendi ao longo desses últimos 18, 20 anos aí de prática atendendo andrologia, e nós discutimos ali o diagnóstico, a indicação, a contraindicação, a forma de realizar tratamento, o segmento, como fazer, né? Então esse talvez seja um módulo mais esperado quando você está fazendo o curso, e é o mais longo, né? Nós temos 10 casos clínicos de terapia de reposição com transdérmicos e injetáveis, e um caso clínico que eu coloquei para ilustrar o uso de implante hormonal e a relação da terapia de reposição com a fertilidade. Nós teremos designados ali, apresentados protocolos de diagnóstico, de pré-tratamento, como eu falei, tratamento, a personalização do tratamento, porque, como eu disse, a terapia de reposição hormonal, ela não é receita de bolo, ela não vai ser igual para todo mundo. Mesmo você usando a mesma droga, o paciente da mesma idade, ele vai responder diferentemente, né? Então, essa forma de personalizar o tratamento, você aprende também, porque isso é um dos grandes diferenciais da terapia bem realizada, né, o segmento, como eu disse, e ao final, né, desses módulos, o aluno ele vai estar apto a diagnosticar adequadamente o paciente com andropausa, identificar fatores de risco à saúde, identificar e investigar doenças associadas, selecionar corretamente o paciente apto, né, isso é fundamental, né, nós não tratarmos aquele paciente que não deve ser tratado, identificando dessa forma as contraindicações, né, os pacientes que se enquadram nas contraindicações, prescrever um tratamento adequado e quais as opções, e você identificar qual é a melhor opção para aquele determinado paciente, segmento a longo prazo, personalizar, com segurança para você, médico, prescritor, e para o seu paciente. Esse módulo, como eu falei, o de discussão de casos clínicos, é o módulo mais extenso, tá? A gente discute detalhadamente os casos, e temos um módulo bônus que é sobre fertilidade, ok? E ao final, como opcional, né, os alunos do curso podem ter uma assessoria direta comigo em reuniões individuais, tá? Desde para
montar protocolo, identificar a realidade. Aqui eu tenho colegas que atendem em cidades maiores, tenho colegas que atendem em cidades menores, os recursos são diferentes, os acessos às formas de terapêutica, as apresentações são diferentes, dependendo da localidade que você se encontra. Então, a gente vai personalizar isso para a sua realidade em reuniões diretamente comigo, individuais. Tá? Hoje nós vivemos com o mercado médico extremamente competitivo, né? Quem vive em grandes centros sente isso na alma, né? Há uma grande quantidade de novos profissionais, né, sendo aí despejados diariamente, anualmente, né, no mercado. A qualidade do ensino médico mudou muito no decorrer das últimas 2 décadas. Isso é um fato que vem sido questionado por grandes professores, né, não sou eu quem diz isso, e muitas vezes o ensino foca em determinadas áreas, né, em detrimento de outras. A andrologia é relativamente desconhecida, tá? Os pacientes, a gente vem fazendo um trabalho nos últimos anos de divulgação e explicando, divulgando abertamente para a população o que é a andrologia, qual o papel dela, o que ela pode acrescentar na vida dos pacientes. E isso aqui por outro lado, é um fato interessante, o fato da andrologia estar ainda num nicho menor. A nossa rotina como médicos é extremamente cansativa, isso eu tenho pleno conhecimento disso. Então, é um curso objetivo e direto, sem pecar na questão científica. Então, é um curso onde a gente vai ver desde fisiologia até tratamento e segmento, de forma objetiva, com as melhores referências, com as dicas da experiência que eu tenho nesses anos, mas sem enrolação. Uma coisa para a gente aproveitar, vai necessitar, é claro, de uma dedicação, né, de algumas horas de estudo aí, obviamente, são 12 módulos, né, mas de forma objetiva e direta. Eu sou cirurgião, então estou falando aqui, tem um monte de cirurgião aqui, a gente é mais direto, né? Um estudo direcionado para você otimizar esse tempo. Com conteúdo confiável, novamente. Preparei com muito cuidado, isso daí são 2 anos preparando esse material. Nós vamos otimizar o nosso tempo com conteúdo sólido, minha experiência, e todo o conhecimento que você precisa para atender esses pacientes com segurança. Tá? Então é disso que se trata, a gente poder fazer a diferença na vida dos nossos pacientes, e o meu objetivo é tentar fazer a diferença na vida de vocês, naqueles que não trabalham com essa terapia de reposição, ou aqueles que já trabalham e querem fazer uma atualização, ou querem discutir casos. Sempre surgem casos peculiares quando a gente está atendendo a pacientes com déficit androgênico, e é importantíssimo a gente ter essa interação. Então, o meu objetivo é esse, é tentar fazer diferença na vida de todos e dos pacientes. Né? E hoje a gente está, na verdade, isso aqui é a abertura disso, tá, desse projeto que eu tenho feito nesses últimos anos, né, e foi muito, muito trabalhoso, foi uma coisa que eu acabei vendo como um desafio, foi algo que eu não tinha feito ainda, esse tipo de modo de ensino, né? E nós estamos apresentando isso hoje, tá? Pela primeira vez, até agora isso estava guardado a 7 chaves, e foram 2 anos pensando em fazer isso, como fazer da melhor maneira possível, tá? Então hoje a gente está apresentando o lançamento desse curso, esse vai ser o primeiro, mas para mim é o mais importante, porque trata eu quis já utilizar o tema da andropausa como o primeiro tema para a gente começar esse projeto de educação continuada, e deu realmente muito trabalho, as gravações são bem cansativas, e vocês vão ver que o material foi muito bem preparado, de alta qualidade, e nós vamos lançar esse curso agora, e todos que estão aqui presentes
caso tenham interesse, ou caso tenham interesse em conhecer um pouquinho mais de como será feito esse curso. Agora a gente vai ter mais umas informações específicas, vocês vão ter condições especiais, tá? Eu quero agradecer a presença de todos, eu não vou me prolongar muito, eu sei que o nosso tempo é muito curto, esse é o nosso bem mais valioso, eu agradeço a presença de todos, eu não estou me despedindo ainda, eu vou sair agora, a minha equipe vai entrar para passar algumas informações referentes ao curso, né? Vocês que tiverem dúvidas, podem mandar na hora ali, a Claudimério responde, eu vou ver também, e quando ela terminar essa apresentação, eu vou voltar para conversar com vocês e tirar quaisquer dúvidas aí que possam ficar, tá bom? Então, foi um grande privilégio, tá? Foi um grande prazer estar aqui com vocês e eu espero que eu possa contribuir aí para o ensino médico e o aprimoramento médico de vocês.